O burnout foi meu corpo me dizendo: não dá mais para você continuar vivendo nesse modo sobrevivência. Teve um dia que eu cheguei no meu banheiro e olhei para a toalha pendurada no box, do jeitinho que eu coloco quando eu acabo de pegar uma toalha limpa. Eu pensei: que dia é hoje? Quarta-feira. E eu tinha colocado a toalha lá na segunda. E eu lembrei que eu não tinha tomado banho por 2 dias. O automatismo faz a gente se perder da gente mesmo. Os cuidados básicos eu estava deixando de fazer. E se eu não tomei banho 2 dias sem perceber, o problema não é ter tomado a decisão de por 2 dias não tomar banho. A questão foi não ter percebido que eu não tomei banho por 2 dias. Quando a gente se perde da gente mesmo, parece que nem as miudezas a gente presta mais atenção. Se eu não estava conseguindo lidar com essa questão do banho, imagina se eu estava me hidratando corretamente, se eu estava fazendo as necessidades mais básicas. Eu segurava o xixi, porque eu ainda estava em reunião e eu já tinha outra daqui a pouco. Eu vivi anos com infecção urinária de repetição, sem entender que tudo aquilo eram sinais do meu organismo falando: tem alguma coisa muito errada acontecendo. O ano era 2020, a gente estava ali num pós-pandemia e eu tinha acabado de passar o puerpério, ali numa situação bem complicada. Meu filho nasceu em janeiro de 2020, a pandemia chegou logo depois. E nós ficamos aqui confinados, como todo mundo. Eu também estava lidando com uma questão difícil, que era a alfabetização escolar remota da minha filha, mais velha na época. E tudo aquilo foi se somando a muitas complexidades que eu estava lidando no trabalho. E aí aquilo tudo, teve um momento que eu não consegui mais sublimar que eu estava sendo afetada por muitas coisas, mas especialmente pela minha não priorização da minha alma no rolê, sem falar do meu corpo, né? Como se essas coisas fossem separadas, né? Teve um momento que eu estava tão fora de mim que eu comecei a não me reconhecer mais. E não só eu, as pessoas começaram a falar: Cíntia, o que está acontecendo com você? Você não é assim. Eu comecei a achar que tudo e todos estavam contra mim. Essa mania de perseguição não é uma coisa natural. Eu não estava vendo um palmo da minha frente. Eu estava muito amargurada, eu estava deprimida, eu tinha uma exaustão que não passava dormindo, apesar de eu dormir pouco. Eu tô falando tudo isso para você talvez entender que o problema não é o cansaço e nem o estresse. O problema é o nosso não descanso. O problema é a gente deixar isso acontecer por tanto tempo ininterrupto que a gente acha que aquilo passa a ser o nosso modo de vida, o normal. E não é normal a gente acordar exausto. Então, o burnout, quando foi diagnosticado, foi porque minha psicóloga falou: Cíntia, tem algum sinal aí importante pra gente olhar? E ela me encaminhou a psiquiatra, e aí o diagnóstico do burnout, ele precisa ser clínico, ele precisa ser feito por profissionais responsáveis, que analisem o caso, que examinem a gente por dentro, e aí sim devolvam um laudo e um encaminhamento de tratamento, que pode ser, enfim, aí vai depender do psiquiatra, vai depender do caso, não vou falar, mas comigo envolveu um afastamento importante do trabalho, envolveu medicação homeopática e coisas que me ajudaram a, de novo, sentir que eu era eu. Esse processo não foi rápido, nem indolor, mas ele foi o que me fez sobreviver, e mais do que sobreviver, querer viver depois disso. O burnout, as doenças mentais, as questões da saúde, da nossa psique, não são fracassos. É muito importante a gente entender e acreditar nisso. Não são fracassos, não são erros de percurso, não são nada disso. Eles são convites, eles são chamados para que a gente volte a olhar para quem a gente é, porque a gente está deixando passar que é importante para nós.
eles são um pedido de realinhamento com a nossa essência. O burnout me quebrou. Eu tive muita dificuldade de reconhecer, de nomear, de falar eu preciso de ajuda. Mas foi lá no chão, em 1000 pedacinhos, que eu aprendi a me escutar. Eu desejo que você não espere esse momento para procurar ajuda, para falar com alguém, para buscar orientação profissional, porque ninguém merece viver sobrevivendo.